seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu estava com muita saudade de vocês, hein? Como você está hoje? Preparado para ter a nossa aula maravilhosa, sensacional? Então, vamos comigo. Eu sou a professora Renata Barbosa. Vamos ver qual é o nosso assunto de hoje? Agora que nós já sabemos qual é o nosso assunto da aula de hoje, vem comigo que é hora de estudar. Escolhemos o gênero textual relato de experimentos científicos para poder praticarmos a compreensão da leitura e da escuta. Dessa forma, a aula ficará bem mais investigativa, hein? Vai ser sensacional! Os experimentos científicos são uma ótima maneira de incentivar o aprendizado, além de despertar curiosidade. Tudo com muita diversão. Além, é claro, de proporcionar um delicioso momento entre a família e os amigos. Você já fez algum experimento aí na sua casa? Na aula de hoje, vamos ler os processos para a realização de alguns experimentos. E já fica aí como sugestão para você fazer na sua casa todos esses experimentos. Eu adorei, hein? Então, já que a gente ficou um pouquinho mais curioso para saber como que as coisas funcionam, como elas acontecem, vamos realizar agora a leitura de um experimento científico. O nome dessa nossa leitura é Plante um Feijãozinho. Bom, no decorrer da nossa atividade, eu vou fazer algumas perguntas sobre os processos e vocês podem me dizer como chegamos a uma plantinha, tá bom? Do que se trata o texto? Analisando esse texto que está aqui na sua tela, nós temos uma imagem, uma frase, plante um feijãozinho. É sobre o quê? É um experimento científico. Agora que já conhecemos o tipo do nosso texto, vamos revisar os materiais que nós iremos precisar para realizar esse experimento. Vem comigo! Material: um copo plástico descartável, uma bolinha de algodão, um grão de feijão e água. Agora que nós já sabemos quais os materiais são necessários, vamos colocar a mão na massa e fazer o nosso experimento científico. Como é o nosso procedimento? Procedimento experimental. Primeiro, nós vamos molhar o algodão com água. Segundo, forre o fundo do copo descartável com o algodão molhado. Terceiro, coloque seu feijão sobre o algodão. Quarto, guarde o copo em um local iluminado pelo sol e não deixe o algodão secar. 5. Vá colocando água sempre e aos pouquinhos. Em 3 dias, a raiz irá aparecer e um pouco mais tarde seu feijão vai começar a nascer. Agora nós vamos ver o processo de germinação que acontece dentro do algodão. Como o feijãozinho passa por todo esse processo. Olha só que interessante. Qual é o título do nosso experimento mesmo? Fale para mim bem alto. Plante um feijãozinho. Mas você consegue identificar para mim a palavra feijãozinho? Aponte aí na sua tela. Muito bom, feijãozinho. E feijãozinho começa com que letra? Letra F. Sensacional! Então, nós descobrimos que nem todas as plantas precisam de sementes, como a banana, por exemplo, que ela nasce de um caule que fica embaixo da terra. Mas acompanhe aqui na tela comigo. Muitas plantinhas nascem de sementes, como o nosso feijãozinho que plantamos aqui, ó. Lembra?
Muito interessante, né? Mas e agora, professora? A minha plantinha cresceu. Como é que eu faço? Quando o seu feijãozinho atingir cerca de 20 centímetros, é hora de retirar o feijãozinho daquele copo, porque ele precisa ficar grandinho e ele precisa ficar nutritivo. Então, se ele permanecer lá naquele algodão, ele vai morrer. Então, você precisa tirar, olha aqui na tela. Você precisa tirar e aí você vai procurar um lugar com bastante terra, que vai ser, por exemplo, o seu jardim, o jardim da sua casa, da vovó, do vovô, ou até num vaso. E nessa etapa, você vai precisar da ajuda de um adulto para poder cavar um buraco cerca de 10 centímetros de diâmetro e 10 de profundidade para poder colocar lá o seu feijãozinho. Lembre-se de regar bem, né? Porque depois de alguns meses ele vai estar lindo e bem grandão. E aí, o que você achou desse experimento? Bom, né? Quero ver todo mundo fazendo em casa, todo mundo com o seu pezinho de feijão. Vamos ver comigo um outro experimento? Balão que enche sozinho. Material: uma garrafa plástica de 1 litro, balões, bicarbonato de sódio, vinagre e um funil. Procedimento experimental: primeiro, coloque 100 ml de vinagre na garrafa de plástico. Segundo, coloque 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio dentro do balão com o auxílio de um funil. Terceiro, prenda o balão ao gargalo da garrafa. Quarto, observe como o balão vai enchendo à medida que o bicarbonato cai sobre o vinagre. Agora nós vamos tentar fazer o nosso experimento do tal balão que enche sozinho. Será que funciona? Aqui nós temos o vinagre, funil, bicarbonato de sódio, os balões e a nossa garrafinha. Dentro da nossa garrafa nós já colocamos o vinagre. Nós vamos pegar o balão, colocar ele na boquinha do funil, para poder colocar dentro do balão o bicarbonato de sódio. Opa! Com cuidado, hein? Para não derramar. Agora que colocamos o bicarbonato, preparados, ai, a gente coloca o balão no gargalo da garrafa e uau! Funciona mesmo! Tente aí na sua casa e eu tenho certeza que você vai se divertir muito. Vamos fazer o nosso exercitando de hoje? Leia o texto. Cobra. A cobra é um réptil alongado. Existe mais de 2.500 espécies. A maioria das espécies tem grandes escamas na parte de baixo do corpo. As cobras não possuem pálpebras móveis. Os olhos são cobertos por uma membrana transparente. Em algumas espécies de cobras que vivem em tocas, os olhos são pequenos e cobertos pelas escamas da cabeça. Primeira, o texto é: letra A, divulgação científica; letra B, notícia; letra C, poema; letra D, receita. Segunda questão, a finalidade desse texto é: letra A, contar uma história infantil; letra B, dar uma informação científica sobre a cobra; letra C, dar um aviso sobre a vida da cobra; letra D, convidar para ir ao zoológico. Agora que você já viu qual é o nosso exercitando, faça aí na sua casa com muita calma e preste muita atenção. Daqui a pouquinho a gente volta com as respostas.
E aí, você já fez tudo na sua casa, todas as respostas? Fez com muita calma, carinho e atenção? Muito bom, vamos resolver juntos. Leia o texto. Cobra. A cobra é um réptil alongado. Existem mais de 2.500 espécies. A maioria das espécies tem grandes escamas na parte de baixo do corpo. As cobras não possuem pálpebras móveis. Os olhos são cobertos por uma membrana transparente. Em algumas espécies de cobras que vivem em tocas, os olhos são pequenos e cobertos pelas escamas da cabeça. Primeira questão. O texto é divulgação científica, notícia, poema ou receita? Você que prestou atenção e leu com muito carinho, colocou a letra A. O texto é uma divulgação científica. Parabéns, você que acertou! Vamos ver a segunda questão. A finalidade desse texto é contar uma história infantil? Não. Dar uma informação científica sobre a cobra? Sim. Vamos ver as outras opções? Dar um aviso sobre a vida da cobra? Não. E convidar para ir ao zoológico? Também não, é uma informação científica. Acertou direitinho? Eu tenho certeza que você fez com muita calma, muita paciência e com muito carinho. Com certeza acertou, hein? Tava bem facinho. Então, vamos ver agora qual é o nosso resumo da nossa aula. Na aula de hoje, nós tivemos aqui o nosso experimento, plante um feijãozinho, que o material era um copo descartável plástico, uma bolinha de algodão, um grão de feijão e água. Vamos relembrar qual é o procedimento? Procedimento experimental. Molhar o algodão com água, forre o fundo do copo descartável com o algodão molhado, coloque seu feijão sobre o algodão, guarde o copo em um local iluminado pelo sol e não deixe o algodão secar. Vá colocando água sempre aos pouquinhos. E aí, em 3 dias, a raiz irá aparecer. E um pouco mais tarde, seu feijão vai começar a nascer. Faça na sua casa. E nós fizemos também a experiência, o experimento do balão que enche sozinho. O nosso material foi uma garrafa plástica de 1 litro, balões, bicarbonato de sódio, vinagre e funil. Vamos relembrar o procedimento? Coloque 100 ml de vinagre na garrafa de plástico,
Coloque 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio dentro do balão com auxílio do funil. Prenda o balão ao gargalo da garrafa. Observe como o balão vai enchendo à medida que o bicarbonato cai sobre o vinagre. Que aula sensacional nós tivemos hoje, hein? Cheia de informações, cheia de experimentos, coisas interessantes. Então, vamos ver quais são as nossas considerações finais. E aí, crianças, vocês gostaram da aula de hoje? Eu me diverti muito, como sempre, e achei sensacional. Hoje nós vimos como a leitura intervém na escuta. E hoje nós lemos sobre os relatos de experimentos científicos, como eles são maravilhosos para poder instigar o nosso aprendizado. Mas a aula não acabou, hein? Ela continua aí na sua casa, com a ajuda do papai, da mamãe, da sua professora. Estude e se empenhe bastante para que você evolua cada vez mais. Nós ficamos por aqui hoje, mas aí em casa continue estudando com todo vigor. Um beijo, tchau!